Henker que vive duas vezes, capítulo 375. Sky Wings, 13. Quando acordou de seu longo sonho, Jeong-woo pensou que era um alívio que seu sofrimento tivesse ajudado seu irmão. Mas outro pensamento lhe ocorreu. Se ele estivesse de volta à realidade. Eles não estarão aqui em algum lugar? Jeong-woo sorriu ao ver Eder pálido de medo. No entanto, não foi um sorriso de felicidade, mas de descrença. Achei que ficaria com raiva quando o visse novamente. Jeong-woo se lembrou da vida que ele suportou. Cada vez que repetia o benefício especial, repetia também o final ruim. Nas vidas em que ele conseguiu sobreviver além da metade, a maioria delas terminou devido à traição de seus amigos. Ele teve que repetir a dor de seu coração sendo dividido a cada vez. Embora houvesse momentos em que não o traíam, eram raros, e ele sempre era traído pelos mesmos motivos: ganância, desejo, fome de poder. A mesma coisa ocorreu na realidade. Em retrospectiva, ele foi uma das razões pelas quais Artia se separou. Ele fez vista grossa para seus amigos exaustos e os encorajou a continuar subindo em busca do Elixir. Muitos clãs ficaram cautelosos com eles, mas ele sempre os ignorou. Então, as coisas acabaram mal por causa das frustrações, aborrecimentos e mal-entendidos que se acumularam. Todas as vidas que terminaram em traição foram resultado de seu comportamento hipócrita. Isso não desculpava as traições, é claro. Sadie esteve preocupada com seus amigos até o fim. Com KHR chorou por sua amante. Jeanne morreu tentando levantar seu ânimo cansado. Nem todos tomaram as mesmas decisões. Porém, Baal, Leonte, Bailuk, Eder e Vieira Dum sempre escolheram o mesmo caminho tanto na realidade quanto nas outras vidas. Eles riram quando o esfaquearam no coração. Foi por isso que Jeong-woo não conseguiu entendê-los. Ele queria perguntar por que eles fizeram isso. Por que eles tomaram a mesma decisão em todas as situações? Por que eles deram as costas aos risos, às conversas, às lágrimas e às alegrias de sua amizade? Eles ficaram mais felizes no final? Porém, Yeon-woo já havia matado Baal e Leonte. Bailuk saiu da rede após subir aos andares mais altos e Vieira Dum havia se tornado um deus estranho após engolir a Mãe Terra. Então ele não tinha como encontrar uma resposta para suas perguntas. Mas os céus o estavam ajudando porque Eder ainda estava aqui. Ele poderia finalmente perguntar a alguém. Asas do céu. Asas brancas espalhadas sobre a armadura prateada de Jeong-woo. Foi sua habilidade característica que lhe rendeu o apelido de Heaven Wing. Os ventos saíram dele e envolveram os dois. Ao contrário dos Sky Wings de Yeon-woo, os Sky Wings de Jeong-woo tinham o potencial extremo de Dragon Factors. O sangue dracônico aguçou seus sentidos ao máximo, e a pressão derrubou o ambiente ao seu redor. O sopro do dragão que saiu marcou seu território. Sempre que ele abria as asas, ninguém se comparava a ele. Bum! Jeong-woo saltou do chão, criando um impacto tão poderoso que a escuridão estremeceu. Ele dividiu o ar e alcançou Eder a uma velocidade que quebrou a barreira do som. Eder se recompôs tardiamente. Ele ficou nervoso porque uma pessoa morta havia voltado. Mas o mais importante era se proteger. Luz branca. Batendo palmas, ele as virou e as ergueu acima da cabeça. Uma espessa cortina de luz bloqueou a abordagem de Jeong-woo, ou pelo menos tentou. Bum! A luz deveria ser tão resistente quanto uma barreira, mas a força dos Sky Wings os quebrou como vidro. Sob os fragmentos de luz, Jeong-woo virou para a direita, segurando uma espada gigantesca nas mãos que brilhava tanto quanto sua armadura. Dragon Slayer. Matador de dragões. Categoria: espada longa de mão dupla. Classificação: A+, original, é X. Descrição: uma espada que o mestre ferreiro Enova fez com ossos fornecidos por Calatos. Como é criado a partir de osso de dragão, possui excelente durabilidade e condutividade de poder mágico. Contas de Orixalcon estão espalhadas por toda a espada, amplificando seus efeitos. Atualmente está mais forte que o normal porque foram adicionados núcleos de condutividade mágica. Apanhador de dragões. Se lutar com um oponente que possua o menor traço da espécie dracônica, o detentor da espada será capaz de dominá-lo. Olhar do dragão. Uma alta probabilidade de tirar saúde e poder mágico de um oponente ferido. O oponente ficará preso no medo, como se estivesse exposto ao olhar de um dragão. A imunidade e durabilidade do oponente serão anuladas. Fórmula do dragão. Fórmulas mágicas podem ser gravadas ao longo da lâmina. A magia nunca desaparecerá porque foi convertida na linguagem do dragão, e apenas uma pequena quantidade de poder mágico é necessária para a ativação. Dragon Slayer não era apenas uma ótima arma, mas também uma ferramenta mágica incrível. Sua durabilidade garantia que ela não quebraria, não importando o tipo de arma que colidisse com ela, e a magia gravada na lâmina usava apenas uma pequena quantidade de poder mágico, o que significava que era mais eficaz do que recitar um feitiço. A linguagem do dragão era um dos tipos de magia mais superiores. Algumas palavras poderiam mudar as leis da natureza. A espécie dracônica tornou isso possível porque foram abençoados por mana, e foi isso que lhes permitiu ser iguais a deuses e demônios em determinado momento. Além disso, foram adicionados núcleos de condutividade mágica, por isso tinham imenso potencial de destruição. O Dragon Slayer que Jeong-woo tinha era apenas uma réplica. Mas Jeong-woo lembrava-se de todos os pequenos detalhes e funções do Dragon Slayer e contribuiu com seu conhecimento para a criação da réplica. Como resultado,
Estava apenas alguns níveis abaixo do original e suas capacidades eram excelentes. Era a espada que melhor combinava com Jeong-Woo e era melhor do que a maioria dos artefatos sagrados. Não foi apenas o Dragon Slayer. Os itens que ele usava, Heaven Crupper, Ogre Power Gauntlet, OPG, Feather Cloud Shoes e assim por diante, eram itens que ele usava quando era Heaven Wing. Jeong-Woo expressou mais uma vez sua gratidão à pessoa que o ajudou a recuperar suas coisas. Obrigado, Nêmesis. Não é nada, ex-mestre. Estou esperando por esse momento há tanto tempo quanto você. Ilusão de sonho. A habilidade de Nêmesis, Dreaming Illusion, prendeu as pessoas na fronteira entre um sonho vazio e um pesadelo para que Nêmesis pudesse sobrecarregá-las com o vazio e fazê-las entrar em pânico. Mas quando fosse ativado para apenas uma pessoa, iria prendê-la no outro lado do espaço, onde seriam mortas. Era uma tática que Jeong-Woo usava frequentemente com Mirne, a identidade anterior de Nêmesis. Quando as propriedades de Nêmesis mudaram, o ambiente mudou para a beira dos sonhos. No entanto, Jeong-Woo gostou mais de lá porque tudo era possível se você imaginasse corretamente. Mesmo com a alma meio quebrada, ele poderia recuperar sua antiga aparência por um tempo. Deixe isso de lado, tudo isso. Este foi um palco que Yeon-woo fez especialmente para ele. Boom! O RK. Eder não resistiu ao ataque e foi repelido. Jeong-Woo bateu as asas novamente para segui-lo, balançando Dragon Slayer. Era uma habilidade que Jeong-Woo usava frequentemente contra seus inimigos. Normalmente era uma habilidade comum. Mas nas mãos de Jeong-Woo, eles dispararam raios com um barulho estrondoso, faíscas amarelas tremeluzindo sobre a lâmina. Onda de luz. Estrondo. Quando Jeong-Woo criou Wave of Light pela primeira vez, ele mal conseguia controlar sua destrutividade. Seus amigos sempre corriam sempre que viam a habilidade e zombavam dele chamando-a de habilidade suicida. No entanto, à medida que a classificação de Jeong-Woo subiu, seu controle cresceu até se tornar uma habilidade avassaladora que destruiu tudo. Impossível, Eder gritou ao ver a onda de luz e Slash correndo em sua direção. Ele ficou surpreso ao ver as técnicas que pensava terem desaparecido para sempre. Ele cerrou os dentes e baixou as mãos. Luz branca. A luz jorrou das pontas dos dedos. Slash quebrou quando colidiu com os fragmentos de luz. O mundo das trevas ficou mais brilhante e mais quente. Jeong-Woo riu incrédulo. Luz branca, você costumava dizer que iria recuperá-lo de sua irmã. Acho que você conseguiu fazer isso. A luz branca era um poder que foi perdido quando o pai de Eder foi expulso da tribo após cometer um pecado. Eder sempre odiou sua irmã, Emerá, por tê-lo tomado e jurou retomá-lo um dia. No entanto, ele só disse isso a Jeong-Woo, já que eles eram amigos íntimos na época. Ninguém mais sabia disso, e o rosto de Eder ficou ainda mais branco à medida que suas feições se contorciam. Isso é uma ilusão, uma ilusão. Era impossível para uma pessoa morta voltar, e esta foi a única explicação que ele conseguiu pensar, já que sua mente havia enfraquecido pelo estresse que vinha enfrentando recentemente. Jeong-Woo ficou ainda mais incrédulo ao ver a negação de Eder. Pense o que quiser. Boom! Quando o segundo corte cortou a luz branca de Eder, ele rasgou em direção à parte superior de seu corpo. Como sempre. O RK, Eder não conseguia voltar no tempo. Relâmpagos já estavam atravessando seu corpo e partes de sua carne explodiam. Ele ia morrer e muitos pensamentos passaram por sua cabeça. Ele mordeu os lábios e decidiu que primeiro precisava sair do mundo sombrio. No entanto, Jeong-Woo sorriu para ele enquanto plantava Dragon Slayer no chão. Você é o mesmo de sempre, fugindo se as coisas ficarem um pouco perigosas. Por que você não mudou nada? Letras da língua do dragão flutuavam enquanto quadrados mágicos cresciam como frutas em uma árvore. Fogo aleatório. Foi uma habilidade que usou o traço adaptabilidade perfeita de Jeong-Woo e o conhecimento do dragão para liberar toda a magia que ele havia memorizado, tudo ao mesmo tempo. Jeong-Woo economizou uma quantidade abundante de magia no Dragon Slayer e, quando ele a liberou, uma tempestade de poder mágico desceu. Estrondo. Eder não tinha para onde correr. A beira de um sonho não era diferente de uma prisão, e qualquer pessoa dentro dela seria varrida pela tempestade de poder mágico. Quando ele reapareceu, todo o seu corpo estava cheio de todos os tipos de ferimentos. Até seus pulmões foram queimados e ele soltou fumaça, ofegando como se fosse morrer a qualquer momento. Jeong-Woo se aproximou silenciosamente de Eder, que ainda estava tentando fugir, e enfiou Dragon Slayer em seu abdômen. Éter se agitava como uma borboleta presa. Jeong, uau! Eder olhou para Jeong-Woo com os olhos turvos. Ele havia perdido a maior parte da visão, mas ainda conseguia ver o suficiente para saber que a pessoa à sua frente era real. Ele não sabia como seu amigo morto conseguiu retornar, mas havia assuntos mais importantes em mãos. Salve, eu. Eder agarrou as calças de Jeong-Woo com mãos impotentes, olhando para cima com olhos suplicantes. Ele acreditava que se continuasse implorando, Jeong-Woo o deixaria ir porque esse era o tipo de amigo que Jeong-Woo era, gentil e afetuoso. Eder passou muito tempo refletindo sobre isso. Nós somos amigos. Então, por favor. Seria diferente desta vez. Agora que seu amigo estava de volta, ele não cometeria o mesmo erro do passado. Claro, ele sabia que não seria fácil. Ele machucou Jeong-Woo além do reparo. Mas se ele mostrasse o quão sincero ele era, mesmo que demorasse anos, então Jeong-Woo se abriria com ele novamente.
Jeong-woo puxou o Dragon Slayer e cortou o pescoço de Eder. A cabeça de Eder rolou no chão, sua boca ainda implorando. Que monte de besteira. Ele queria perguntar por que fez isso, mas agora Jeong-woo percebeu que não precisava ouvir nenhuma desculpa. Suas orelhas apenas apodreciam. Jeong-woo pisou na cabeça de Eder com uma expressão irritada.